Pronto, vamos lá então. Vamos fazer uma avaliação aí do simulado. Eu estou aqui com o artigo, certo? Esse artigo aqui tem o título de Analisando as relações entre chuvas e esses deslizamentos, né, de terra para definir um mosaico de limites de gatilhos para sistemas de alertas em escala regional. Então, esse é o título desse artigo. É um artigo mais voltado para a área mais para a de hidrologia do que para saneamento, né? Eu vou tentar, na semana que vem, pegar alguma coisa ali que esteja entre, né, as duas áreas, mas esse está mais para a cara realmente de recursos hídricos. Esse artigo aqui foi publicado numa revista muito conceituada, que é a Natural Hazards and World System Sciences. É uma revista de desastres naturais, tá? Então, muito bem conceituada, reconhecida pela comunidade, fator de impacto bem elevado também. E os autores, eles conseguiram, né, essa publicação, mesmo com essa limitação aqui, ó, que é sistema de previsões em escalas regionais. Eu vejo isso como uma limitação muito grande, sabe? Mas, enfim, aí é quando a gente vai lendo aqui a introdução, vai entendendo um pouquinho a novidade. Exatamente a primeira... Professor. Opa, pode não falar. Tá não, compartilhada. Ah, desculpa. Deixa eu compartilhar aqui. Tá. Compartilhando minha tela. Vocês estão vendo aí? Tá chegando. Estão vendo? Sim, professor, está aparecendo. Beleza. Então, esse aqui é o título, né? Análise das relações entre chuvas e deslizamentos, para definir um mosaico de limiares, gatilhos para sistemas de alertas regionais. Então, o que eles querem oferecer aqui para a comunidade científica é definir um mosaico de lineares que vão exatamente prever, né, aqui a questão desses deslizamentos de terra, onde a chuva ela é o fator de causa, né, e o deslizamento é o efeito. Então, isso aqui é um artigo clássico de associação, né? Então, a gente tem relação causa, efeito, mas ele tem também alguma coisa aqui para tentar explicar os fatores que estão no meio aqui dessa relação causa-efeito. Então, fatores aqui físicos, né? Que ele tem até nos resultados que ele começa a fazer uma análise desses fatores físicos. Deixa eu ver. Aqui, ó, relações entre lineares e variáveis físicas. Então, também é um artigo, pode ser considerado como um artigo de interferência, porque ele tenta explicar como é que se dá essa relação. Quais são os fatores aqui que estão envolvidos nessa relação causa e efeito. Tá, a primeira questão aqui que eu coloquei para vocês no simulado era identificar a lacuna científica no trabalho. Bom, lacuna científica está na introdução. Então, para identificar essa lacuna, a gente tem que ler com atenção a introdução, né, de forma completa, mas assim, no primeiro parágrafo, em geral, a gente tem uma contextualização da temática. Aqui, geralmente, eles colocam aqui para os leitores, né, a importância, a relevância de estudar essa temática, que é o deslizamento de terra. E
E logo depois, aqui no segundo parágrafo, ele já entra com a parte de estado da arte, né? O que é usado para fazer a avaliação desses, usado, né, como variáveis, né, para um sistema, né, implementar um sistema de alerta contra os deslizamentos de terra. Então, e aqui ele fala que essa relação aqui é muito utilizada, né, que é a relação intensidade-duração da chuva. Essa é uma relação que está bem clássica, né, no estado da arte. E a questão dos limiares também, a definição dos limiares para esses pontos de intensidade e duração também, ele coloca aqui que geralmente é feito com ajuste manual, né? Então, é visualmente desenhado, esse limiar é visualmente desenhado com um ajuste manual. Não é um ajuste estatístico, né? E aí ele vem aqui e tal, e vem descrevendo nessas limitações, essa questão da subjetividade, para definir esses limiares. E aí eu destaquei um ponto interessante aqui com relação à questão associada da lacuna do trabalho, né? Ele fala assim, a maioria dos estudos apresentam nessa relação de subjetividade. Mas enquanto isso pode influenciar os resultados, né? Uma decisão subjetiva num processo analítico não pode ser considerada replicável para automatizar um sistema de alerta, né? Então, isso é um ponto muito importante. Do ponto de vista prático, ele coloca aqui como uma limitação, né? E ainda não foi explorada. Então, muitos estudos, né, fazem essa parte de forma subjetiva e isso pode influenciar os resultados. Essa decisão subjetiva não pode ser considerada replicável. Isso aqui é o principal, né? O processo analítico não pode ser considerado replicável para automatizar um sistema de alerta. Então, isso fica muito claro, né, que ainda é uma lacuna a ser explorada. Certo? Então, não sei se vocês concordam comigo, mas eu vi isso aqui como um ponto, né, que ele destacou que precisa ser melhor explorado. E no objetivo do trabalho, ele traz exatamente essa novidade baseado, né, na lacuna. Então, ele vai ainda... ele tem mais 2 parágrafos aqui que ele comenta, né, sobre essa decisão subjetiva que não pode ser replicado e tal, para sistemas de alerta. E aqui no objetivo, eu destaquei essa frase aqui, que para mim fica bem claro, né, o objetivo que está bem alinhado aqui à lacuna, né? Então ele fala assim, ó, esse trabalho, o propósito desse trabalho, né, uma aproximação original para superar, né, esses problemas acima mencionados. Quais são os problemas acima mencionados? Que é o limiar desenhado de acordo com uma técnica estatística rigorosa. Então, ou seja, desenhar o limiar com uma técnica estatística rigorosa e os pontos, né, definidos de acordo com análise automática, certo? Então, isso é um ponto positivo, né, que ele traz aqui como novidade do trabalho para exatamente preencher essa lacuna da subjetividade, dessas configurações de curvas, né, desses limiares, baseado em simplesmente um desenho à mão subjetivo. Então, aqui eu já matei praticamente essas 2 primeiras questões, né? Identifica a lacuna científica utilizada pelo trabalho, identifica a novidade, contribuição científica da proposta pelo trabalho. Então, tem essas 2 questões aqui bem claras
para mim, né? Lacuna e contribuição, né? Lembrando que a contribuição, ela precisa estar muito bem alinhada com essa lacuna aqui, né? A lacuna científica. Queria abrir aí para discussão. Se alguém colocou alguma coisa diferente disso, alguém enxergou alguma coisa diferente do que eu enxerguei, vocês podem abrir aí. Se não concordarem comigo, podem abrir o microfone aí e conversar. Não, pode seguir em frente, então. Todo mundo concorda comigo? Tá bom, então. Vamos lá, então. A terceira questão era sobre... Professor. Opa, sim. Demora, mas... Que eu fiquei. Não, pode falar. Eu estava pensando. Pode falar, mas tá joia. uma dúvida que eu fiquei, que o senhor falou, né, a respeito da lacuna. Uhum. E aí eu tinha encontrado um outro ponto. Na minha cabeça eu tinha entendido que dentro do trabalho, assim, existiria uma lacuna. Não seria mais... Mas aí a gente pode ter várias, é isso? Pode ter mais de uma lacuna a ser explorada aí no trabalho. Você enxergou outra lacuna diferente dessa daqui que eu destaquei? Foi um trecho que ele fala, né, que pode ser afetado por desvantagens que acabam interferindo da funcionalidade, né, de um aplicativo, um sistema. Né? É um pouco mais acima do que a parte que o senhor identificou. Aí depois que você falou, eu fiquei em dúvida se realmente era uma lacuna. Mas tu lembra aqui qual é o parágrafo aí que você marcou? Espera aí, deixa eu achar de novo aqui. Eu só escrevi lá. Esse parágrafo aqui é a questão da subjetividade, de traçar essa relação do na página 2, na página 2, professor. No começo? Fala although, why do... É esse aqui, beleza. Então, nesse parágrafo aqui, ó, fica bem claro, ó. Embora largamente utilizado, essa aproximação é correntemente afetada por alguns problemas que escondem a aplicação operacional desses sistemas de alerta, né? Desses sistemas de alerta. Um desses problemas é o grau de incerteza de subjetividade em alguns procedimentos de estado da arte usados para obter a relação ID, intensidade e duração. A definição de um limiar a partir de pontos de intensidade e duração foi muito, né, desenhado, né, por ajustes manuais, com ajustes manuais. É isso que eu falei, né? Exatamente. Ele está exatamente descrevendo aqui o estado da arte. Como é que é feito, né, a definição desses limiares para fazer exatamente usados, né, nesses sistemas de alerta para deslizamento de terra. Então, isso aqui é o que ele coloca, né, que geralmente é feita essa relação ID de pontos e tem um ajuste manual dessa curva. Visual, né? Ele dá um desenho visual com um ajuste manual. Então, ele não segue, por exemplo, uma regressão estatística entre os pontos. Não faz isso. Certo? Então, esse ponto aqui, está descrevendo claramente como é tratado esse problema. Então, lembrem que o estado da arte, ele tende a responder, ele precisa responder duas questões, né? Como é que esse problema ele foi trabalhado, o que é que se conhece e o que ainda não se conhece. Essas são as questões principais para a gente explorar no estado da arte. O que se conhece e o que não se conhece. Então, é isso aqui que ele está colocando. O que é que se conhece sobre o tema, né? Que é feito, né, dessa maneira. Certo? E apenas recentemente esse problema foi resolvido
através do objetivo, né, proposto por uma aproximação estatística robusta para identificar o limiar com um grau de confiança escolhido a partir de uma nuvem. Então, você vê que depois, né, assim, geralmente ele é feito assim, né? É um ajuste visual. Aí depois melhorou um pouquinho, né, com um ajuste usando um grau de confiança que foi explorado aqui nesses trabalhos. Tá? Então, mas ainda com algum grau de subjetividade. E aí, aqui ele mata essa charada com relação à lacuna. O que é que ainda não foi explorado, né? O que foi explorado está aqui. O que não foi explorado é isso aqui, né? Matar essa questão da subjetividade para determinar essa relação. Ô, professor. Tá? Sim. Eu poderia dizer assim, de forma geral e sucinta, que para matar essa charada, eu posso utilizar de números, como o senhor falou, de estatística, de uma modelagem matemática para definir e tirar essa subjetividade? Sim, como você falou, dessa parte estatística, né? Isso, esse é o caso aí. Eu acho que é exatamente esse caso que ele está colocando, usando ferramentas estatísticas, modelos. Que ele utiliza o software para junto com toda essa área. Ah, tá, então é isso mesmo. Ele utiliza um software exatamente para tentar reduzir essa questão da subjetividade. E definir, deixar algo mais concreto, porque se tratar de uma catástrofe, eu preciso de uma estimativa exata para que a população venha sofrer danos. Tá bom, então, entendi, obrigado. Exatamente. Até o nome engraçado aqui do software, né? Como é que é o nome do software aqui? É Macumba. Macumba, é verdade. O nome do software é Macumba. Então, soa muito mal aqui, né? Parece que o cara tá fazendo uma macumba para achar esses limiares aí. Mas é um software, parece que é um software italiano, né? Desenvolvido na Itália. Beleza. Muito bem, pessoal. Aí vamos lá para a próxima questão aqui, ó, que eu coloquei na avaliação. Qual o sujeito do estudo? Sujeito do estudo. Beleza. Eu acho que tá simples, né? Aqui, ó. Até destaquei logo na metodologia. Lembrando que na metodologia a gente precisa explorar itens, né, específicos ali, a gente precisa apresentar o sujeito, a gente precisa apresentar as ferramentas que a gente vai utilizar, a gente precisa também apresentar as análises que a gente vai fazer. Então, sujeito, delineamento amostral, ferramentas e análises, isso é condição sine qua non, né? Precisa sempre existir nesse item aqui, nessa seção material e métodos ou metodologia. E o sujeito, geralmente, é logo no início, né, da metodologia. Eu destaquei aqui já de cara, né? Isso aí é uma questão mais simples, né? No caso aí, o sujeito do estudo é a região Tuscane, que é localizada na Itália Central, e caracterizada por muitas montanhas, né, enfim, região montanhosa com áreas limitadas aqui, né, vamos dizer, áreas baixas, né, assim. Então, correspondendo a uma bacia intermontanhosa no sul, na costa sul, sudoeste. Não, a costa sul, na costa da parte sul, né? Então, pessoal, aqui está muito evidente, assim, né, a área do estudo. Uma área de estudo grande, 23 mil quilômetros quadrados, e não é uma bacia hidrográfica, tá? Não é uma bacia hidrográfica, é uma região. É uma região enfim, uma região que acontece esse tipo de problemas, certo? Então, isso precisamos destacar bastante. Agora, é muito importante, depois que a gente seleciona o sujeito do estudo, a gente
fazer essa justificativa da seleção desse sujeito. Por que você escolheu esse sujeito do estudo? Então, ele vai, né, nos próximos parágrafos aqui, fazendo essa justificativa, falando um pouquinho sobre propriedades mecânicas, litológicas dessa área do estudo, né, falando um pouquinho sobre o tipo de solo, dando caracterização aqui, uma caracterização climática dessa região, falando aqui um pouco sobre os eventos de deslizamento de terra, que espacialmente aqui, né, as estações, como é que é a distribuição das estações de chuva, dos eventos de deslizamento, as 25 zonas de alerta que eles subdividiram aqui essa região de estudo para fazer análise. Então, tudo isso é muito importante. A justificativa da seleção, né? Essa parte aqui, aqui a área, certo? E nessa área daqui ele fala, ele faz essas descrição, né? Dessas zonas de alerta e também dos dados, né? Então, é importante aqui já, na sequência, ele já fala dos dados que ele utilizou, certo? Então, professor. Opa, pode falar. Uma dúvida. Dentro daquela sua atividade que o senhor passou, dos artigos que a gente teve que analisar aquelas etapas, eu lembro agora que o meu foi de o artigo que eu selecionei foi de um tipo de dispositivo de drenagem de armazenamento em áreas semiáridas dos Estados Unidos, por conta da falta de água e tal, eles utilizam esse sistema de captação de água nas regiões semiáridas dos Estados Unidos. Aí, no caso, o meu sujeito do estudo, ele seria essa região semiárida ou os dispositivos que eles utilizam? No caso, seria essa região semiárida, não é? Seria a região e os dispositivos é a ferramenta que se utilizou para quantificar, né? Tá ótimo, então. Entendeu? Então, eu tenho o sujeito, eu tenho os dados, e depois eu vou ter as ferramentas, né? No caso aqui ele está colocando como metodologia e as análises que foram feitas aqui, né? Então, nessa seção aqui, 2.3, metodologia, ele já está falando um pouquinho, né, sobre quais as ferramentas que ele usou. Então, provavelmente ele está falando aqui sobre o modelo Macumba, tá vendo aqui, ó? Software chamado Macumba, e também falando as análises que ele fez usando esse software, tá? Então, nesse item aqui, ele tem essas duas partes já, né? Ferramentas e análises. Pode falar. Professor, eu tenho uma dúvida em relação a essa parte do sujeito, porque, Sim. assim, nos artigos, o sujeito, a gente apresenta ele na metodologia, né, no início da metodologia. Sim. Mas no caso da dissertação, por exemplo, que a gente tem um tópico só de área de estudo, aí a gente não precisaria falar sobre ele na metodologia, não é isso? Mas, assim, como é que tá? Você que colocou, então, um tópico específico sobre a área de estudo na dissertação? Não, a dissertação eu não fiz ainda, é só uma dúvida. Não, geralmente mas assim, eu vejo a área de estudo, né? Não, sim. Discorre sobre a área de estudo e tal. Sim. Aí a minha dúvida é essa, ou então não faz esse tópico da área e coloca mesmo na metodologia. Isso, exatamente, não faz tópico de área de estudo e coloca na metodologia, certo? Entendi. Metodologia tem que ter esses quatro tópicos, né? Tem que ter a descrição da área do estudo, né? Os dados, né? As análises, alinhamento amostral, os dados de entrada e também falar um pouquinho sobre ferramentas e análises. Tá? Então, isso é uma coisa obrigatória. Então, não precisa colocar a área de estudo como uma seção específica, certo? Mas eu queria destacar para vocês, né, que além dessa descrição clássica da área de estudo, que é geralmente feita no primeiro parágrafo, a gente precisa trazer os elementos dentro da área de estudo que são importantes para entender o problema que se está explorando. No caso aqui, deslizamento de terra. Então, para entender o problema, eu preciso trazer informações sobre os aspectos físicos, né? Então, solo, precipitação, como é que é a distribuição dessa precipitação, como é que
quais são as outras, por exemplo, outras variáveis aqui que podem influenciar no deslizamento de terra, eu poderia trazer também para cá, entendeu? Então, é muito importante dar trazer esse histórico também de deslizamentos de terra, como é que esse histórico, como é que ele se dá. Quanto mais informações vocês trouxerem aqui relacionado à temática, melhor. Um erro muito comum é apresentar essas informações específicas de áreas de estudo na introdução. Vocês precisam fugir desse erro. Isso é um equívoco enorme, porque daí você é quase uma afirmação que o teu trabalho tem um grau muito grande de especificidade que só pode ser aplicado a nível local, e não é assim, né? As pesquisas elas são pensadas, né, também para que elas possam ser aplicadas em locais, né, com características semelhantes, né, e não só a nível local, regional. Tá? Então, vocês precisam, né, trazer essas questões aqui, tá? No sujeito. Alguém mais quer falar alguma coisa? Aí eu coloquei aqui, ó, eu nem tinha lido, né, o artigo, mas eu coloquei essa questão aqui. Foi possível generalizar a conclusão do trabalho? De que forma foi feita? Certo? Qual foi possível generalizar? Aí tem uma coisa bem legal aqui, ó, nesse artigo, que eu falei para vocês. Quando eu li o título, eu disse, peraí, como é que eles conseguiram, né, aprovar esse artigo aqui, se ele é tão... já está falando que é regional, em escala regional, né? Mas aí tem uma coisa interessante aqui, ó. Então, exatamente na discussão, logo no primeiro parágrafo, que ele fala sobre a questão desses limiares regionais, ó, qual foi a diferença, pessoal? A diferença foi o seguinte, né? Qual foi a sacada dos autores aqui? A sacada dos autores foi o seguinte, né? Que geralmente os trabalhos apresentam um único limiar. Então, você tem aqui essa reta aqui em vermelho, é um limiar de um trabalho. Essa reta aqui em verde é outro limiar de outro trabalho. Então, os trabalhos, eles apresentam únicos, né? Limiares únicos. Enquanto o trabalho deles apresentou, então, um mosaico, ele chama aqui de mosaico de limiares. O que seria o mosaico? Seria essas curvas aqui, ó, essas curvas em cinza, que estão aqui, né, com a cor mais fraquinha, mas o que ele encontrou, né, de diferença. Então, ou seja, ele não está explorando a questão da aplicação regional, ou seja, ele sabe que é uma aplicação regional, ele não consegue generalizar demais, mas a novidade que ele traz aí é isso, né, que ele pode ter um ganho em usar um mosaico de limiares, ao invés de usar simples limiares aqui, né, únicos limiares para uma região inteira. Então, esse é o grande diferencial. Então, você vê que até no primeiro parágrafo aqui, ele fala aqui, ó, outros limiares da literatura não foram considerados. Ou seja, esse estudo, essa temática, né, esse estudo já foi aplicado também em outras regiões, mas ele nem considerou limiares de outras regiões para generalizar a conclusão dele. Por quê? Porque a nível local, né, ou regional, os limiares performam razoavelmente bem apenas na área onde eles foram desenvolvidos e não podem facilmente ser transferidos para outra área. Aí você vê, né, como os caras se puxaram aqui, porque isso realmente é um ponto muito negativo no trabalho deles. Muito. Então, vejam como é possível, né, publicar papers de alto nível em revistas de alta qualidade, mesmo sendo um trabalho regional, de contribuição regional. Então, eles deixam claramente que ele não consegue generalizar
porque realmente é um trabalho regional, né, e não pode ser transferido facilmente para outras áreas. E ele traz aqui para validar essa ideia, ele traz aqui um artigo, né, apesar de ser muito antigo e questionável, porque é um artigo, né, de 1989, nesse tempo aí pode ter mudado, né? A ciência ela é dinâmica, né? Então isso poderia ter mudado, né? Mas ele usa esse trabalho aqui para validar essa ideia dele e justificar que ele não pode transferir esse conhecimento para áreas maiores ou para outras áreas. Então, respondendo a questão aqui, foi possível generalizar a conclusão do trabalho? Não. De forma muito ampla, né, a nível nacional, a nível de uma região maior, não foi possível, não. Então, ele só conseguiu validar do ponto de vista regional, com esse ganho de utilizar mosaicos ao invés de curvas únicas, certo? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém pensou diferente sobre isso aqui? Professor, no caso, aí no caso já não seria para validação, mas sim a validação do método dele, que ele utilizou as precipitações dos anos, a intensidade junto com a intensidade da chuva de 2007. Ele usou, assim, um período de tempo para validar a metodologia. Então, no caso, isso daí contribuiu também para essa aplicação da metodologia dele, para validar? Não, a questão do período não, absolutamente não, porque a questão aqui era a questão de generalizar para outras regiões, né? Então, o período, ele não, enfim, não influencia muito nessa questão, entendeu? Beleza. O período, ele vai ser, eu acho, bem mais importante para validar esses resultados. Então, quanto isso, mais que eu dados... quis dizer, validar os resultados. Validar os próprios resultados, né? Então, ele gerou os resultados, ele precisa fazer essa validação da própria base empírica. Isso. Então, quanto maior o período, melhor. Nisso você tem razão. Agora, generalizar... Então, eu posso generalizar no tempo. Talvez seja essa a tua questão, né? Então, no tempo, eu posso usar essa curva aqui, ela é atemporal. E os dados dele, o período que ele usou, provam que essa curva ela pode ser utilizada, né, para outros períodos no tempo. Agora, ele fala aqui claramente que ele não consegue generalizar para transferir, né, para outras áreas. E justifica, né, com esse trabalho aqui. Ficou claro? Entendi, obrigado. Sim, obrigado. Beleza. Alguém mais quer comentar sobre isso aí? Tudo bem, pessoal. Vamos lá, então. E aí, as duas últimas questões aqui, né? A primeira é identificar a conclusão secundária e a argumentação utilizada para validar essa conclusão e citar uma limitação desse estudo. Bom, veja, a conclusão principal, ela é a conclusão maior, não é isso? Então, eu tenho uma conclusão maior e a conclusão desse estudo é que essa metodologia, ela se mostra, né, ela tem um benefício em relação ao uso de limiares únicos, né? Então, essa é a conclusão principal, que ela foi validada, né, usando esses limiares de forma que eu não atribuísse limiares à subjetividade, que geralmente é feita, né? Então, acho que a conclusão principal é essa linha. Agora, o que seria uma conclusão secundária? É tudo aquilo que também foi estudado e que também pode ser utilizado para sustentar essa conclusão maior, mais genérica, né? Então,
conclusões secundárias, e podem existir mais de uma. Eu destaquei uma das que eu identifiquei aqui, mas não quer dizer que só tem essa, pode ter outras, tá, pessoal? Então, mas enfim, eu vou colocar aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Tá, então ele diz assim, ó, em particular, nós estamos interessados em descobrir se a divisão em regiões de mosaicos, divisão da região em um mosaico de limiares locais, definidos usando, né, rotinas automáticas do software Macumba, pode levar a um relevante melhoramento da capacidade de previsão de modelos regionais, de sistemas de alertas regionais. Veja só, a delimitação dessas áreas, ele chamou aqui de zonas de alerta, foi feita automaticamente pelo software. Por quê? Software Macumba, né? Por quê? Por que ele usou o software para fazer essa delimitação? Para exatamente fugir da subjetividade. Porque uma coisa que ele viu aqui foi o seguinte, que quanto menor essa zona de alerta, mais essa curva ela pode ser aplicada para aquela região, aquela zona de alerta que o limiar ele foi desenvolvido. Então, cada curva dessa daqui, ó, cada curva cinza dessa aqui, é uma curva para cada zona de alerta, certo? E quem fez a zona de alerta foi o software Macumba. Não foi na mão isso. Não são subbacias. São regiões definidas pelo software. Então, o software poderia ser aplicado também, né? A metodologia, né, aplicada no software poderia ser utilizada também para delimitar uma área que você tem interesse, para desenvolver essas curvas. Muito bem. Então, isso elimina essa questão da subjetividade. Uma coisa que ele viu aqui também, que eu achei interessante, é que quanto menor essa região aqui, né? Quanto menor essas zonas de alerta, mais aplicado é o estudo, né? E quanto maior, aí eu já começo a perder um pouquinho de aplicabilidade a nível local, né? O que está acontecendo aqui, exatamente nessa região. Então, quanto menor essa área, mais aplicável. Foi uma coisa que eu percebi aqui, né, na discussão dele. Só que tem um limite, porque se você diminuir demais essa região, você não vai ter muitos dados, né? Então, se você diminuir demais a zona de alerta, vai cair poucos pontinhos vermelhos aqui e a quantidade de nuvem de pontos para você fazer essa curva vai ser menor. Então, é uma coisa que ele destaca aqui, que eu não posso fazer isso a nível pontual, porque daí eu não vou ter dados. Simplesmente eu não vou ter dados para validar, fazer essas curvas. Certo? Então, uma conclusão secundária que eu vi aqui, que achei bem interessante, é isso, né? Que ele pode trabalhar, né, com o software para fazer essa delimitação. E essa delimitação foi satisfatória, certo? E essa delimitação automática, ela definiu bem e conseguiu, né, exatamente propor esses limiares de forma satisfatória. Olha aqui, ó, uma coisa que ele coloca aqui, ó, esse trecho aqui, ó. Isso prova a validade da nossa aproximação, de conceber um mosaico de limiares ao invés de um simples limiar regional. Um simples limiar regional é um limiar único para uma região inteira, né? Então, essa aproximação não é nova, mas é rara, mas raramente é usada. Como existe a preferência, como existe uma preferência de muitos estudos para
para obter, né, um número grande de eventos, né, em áreas maiores. Então, isso que ele está falando. Então, quanto maior a área de estudo, maior é a quantidade de eventos que você vai ter, obviamente. Então, e por isso, né, que a maioria dos estudos, eles atribuem, né, uma região maior para ter mais pontos para fazer essa curva. Mas ele fala que esse é o ganho do trabalho dele, né? É dividir, subdividir em regiões, e daí você vai ter uma curva por zona de alerta, certo? E que foi possível fazer isso, né? Esse trabalho, né? Ele mostrou que é possível fazer isso. Então, é uma conclusão secundária e sustenta a maior, né? A maior que propor exatamente essa a validade, né, dessa metodologia. Não sei se vocês concordam ou se alguém quer comentar alguma outra conclusão secundária que ele achou. Vocês acharam aí? Tranquilo, então? Beleza, então vamos lá. Então, ele tem um item aqui na discussão que ele fala um pouquinho sobre as relações entre os lineares e variáveis físicas. Isso exatamente para tentar entender melhor essa relação causa e efeito. Quais são os fatores que estão envolvidos nessa relação causa e efeito? Então, isso também, tudo que está aqui, né, essas conclusões, tal, ele faz uma análise nova, tem conclusões, e essas conclusões também sustentam a conclusão principal do trabalho. Então, uma conclusão secundária poderia sair daqui, desse item 4.2, numa boa, tá? Numa boa. Como eu identifiquei essa daqui logo no começo, eu disse, não, beleza, vou para frente, já identifiquei. No enunciado ele só pedia uma. Com relação às limitações, né, e aí vem uma limitação exatamente dessa análise espacial que eu destaquei aqui na conclusão. Geralmente as limitações, recomendações de trabalho, vocês vão achar no item conclusão, nesse item aqui, na última seção, que é a seção conclusões. Então, eu destaquei essa daqui, né, que fala um pouquinho com relação a essa subdivisão, né, da área de estudo em zonas de alerta. Ele diz assim, ó, contudo, nós chegamos, né, à conclusão que a subdivisão em zonas de alertas não pode ser empurrada para muito mais além, como é limitado, né, a necessidade de ter mais, de ter uma estatística significante para cada amostra aqui, para cada região, essa região de análise, né, que é o AZ, né, que é a zona de alerta. É isso que eu acabei de falar. Então, ele não pode colocar essa zona de alerta muito menor, senão ele vai começar a ter problemas aqui de dados que caem dentro dessas regiões aqui. E aí, estatisticamente, né, esses ajustes não vão ficar legais. Então, isso é uma limitação, né? Se você diminuir muito, começa a ter problema, uma limitação do estudo. Outra coisa que eu destaquei aqui, a última frase aqui, ele não na verdade, aqui, eu li essa conclusão completamente, eu não vi muitas recomendações não, viu? Mas aqui no final ele diz assim, ó, além disso, esse aumento pode ser melhorado com um mosaico em sites específicos, ao invés de usar um limiar único regional, né? Ou seja, ele está enfatizando aqui muito, né, a conclusão do trabalho dele ainda, né? Então, para ele não tem muito o que recomendar de futuros trabalhos, e dizendo aqui que os futuros trabalhos precisam aplicar exatamente o que ele está propondo aqui, porque vai ter um ganho, certo? Enfim,
Mas daria para explorar, né? Daria para explorar aqui um pouquinho a limitação, porque todo trabalho, né, é limitado com relação a dados, com relação à espacialização, com relação ao período, a precisão desses dados, enfim, essas análises que eles fizeram usando para avaliar os fatores, né, que estão entre causa e efeito aqui, eu achei muito limitado também, sabe? Especificamente, eu achei que existem limitações e eles não exploraram isso aqui na conclusão, de como é que futuros trabalhos poderiam melhorar esse tipo de análise em relação entre lineares e variáveis físicas. Então, eu acho que eles poderiam, na conclusão aqui, comentar mais um pouco, né, de como é que você pode melhorar essas análises aí. Por exemplo, quais variáveis que poderiam entrar, quais variáveis físicas que poderiam entrar, que poderiam ser promissoras, porque, pelo que eu entendi, ele usou apenas 2 variáveis físicas aqui, tá? Explorou só 2 variáveis físicas, que é a questão esse alto aqui, que seria a área sobre o limiar, né, que é a área sobre a curva, e o No Rain Gap, esse NRG, que seria se tem algum espaço, né, por exemplo, se você tem um evento de chuva, aí começa a chover, e depois começa a chover de novo, né, então seria um gap, né, um espaço entre 2 volumes de chuva, né. Então ele fala que isso pode ser uma variável, né, que é uma variável que pode disparar um evento de deslizamento. Então, se tem uma continuidade, vai ter mais chance de ter deslizamento. Se tem um gap, então a chance é menor. Enfim, mas eu não vi nada aqui na conclusão onde ele sugerisse, né, outras variáveis ou limitações, ou próprias limitações aqui em relação a essa análise que ele fez usando essas 2 variáveis. Então, basicamente é isso, tá? Ô, professor. Oi, sim, pode falar. Só mais uma dúvida, em relação à pergunta anterior, que ele, da conclusão secundária, em relação àquele gráfico dos 2 métodos de comparação, dos métodos que ele utiliza, não é? Que acho que é o de Toscani, do Brenuti e do Rose, eu acho. Aí, no caso, qual é a conclusão secundária, né? Que dele serviu mais, assim, isso, exatamente, nessa daí. Aí essa parte da conclusão secundária, por conta justamente daquelas linhas que o senhor estava falando, não foi? Ele serviu mais aproximadamente. Pronto, entendi. É isso mesmo. Por exemplo, ele viu que as curvas dele, né, ficou bem afastadas aqui do... Isso. Brunetti, não sei. E ficou mais próximo aqui do Rossi. Pronto, é isso enfim, mesmo. então tem essas questões aqui, né, que ele discute, né, um pouquinho sobre essa questão aqui, mas sempre tendendo para a conclusão para dizer que usar um mosaico de linhas, né, de curvas, é muito melhor do que usar uma curva só para a região inteira, né, como esses 2 trabalhos eles trouxeram. Então, certo, entendi. Obrigado. Então, basicamente é isso. Muito bem, pessoal, é isso. Professor, sim. Para mim não ficou muito claro com relação a essa conclusão secundária. Eu entendi a parte desse artigo, mas eu entendi como achar em outro. Será que seria um outro ponto, além da conclusão, que ele tende a validar a ideia dele? É mais ou menos isso, exatamente. Conclusão secundária, ele traz outros pontos para validar a conclusão principal. Então, a questão da espacialidade, eu acho que ele explorou bastante, para validar que esse método dele, ele é aplicado, ele é melhor do que usar uma simples curva. Entendeu? Então, ele explora muito essa questão da espacialidade, né, como essa vantagem. Então, acho que ele usa isso como
como argumento secundário, né, para validar o maior, porque como eu mostrei aqui, ó, ele para validar os resultados dele, ele faz essa comparação, né, com o estudo, outros estudos aqui, ó. Então, ele usa a literatura para validar os resultados deles. Ó, os meus resultados aqui estão coerentes, não estão dentro da faixa. Beleza. Mas aí ele usa o outro argumento aqui, essa diferença, né, do estudo dele para esses outros estudos aqui, né? Eu tenho uma curva só, enquanto o estudo deles aqui tem um conjunto de curvas. Então, a espacialização, né, que eles tiveram, né, essa preocupação de espacializar, né, esses resultados, eles colocaram ali como um ganho em relação ao que se emprega, né, usualmente. Ah, entendi, professor, obrigada. Entendeu? Ô, professor, Sim. eu confesso ao senhor que senti um pouco de dificuldade com relação ao tempo. E aí, acionou o alarme aqui, o sistema de alarme para observar isso. Veja só, a prova da semana que vem vai ser 1h30 para PAC e 1h30 para proficiência, não é isso? Esse tempo, baseado no que a gente viu hoje, é mesmo suficiente essa 1h30, professor? Olha, eu penso que sim, penso que é suficiente. Vocês tiveram dificuldade aí com relação a... Não, a dificuldade, assim, eu confesso que a minha dificuldade não é a dificuldade do assunto em si, essa questão de conclusão secundária, estado da arte, lacuna, tudo que envolve a teoria disso. Mas eu senti dificuldade, por exemplo, eu estava com um artigo e estava fazendo as minhas marcações, não deu tempo de transcrever para o simulado tudo, entendeu? E eu nem consegui terminar tudo. Por quê? Porque a minha dificuldade, pelo que eu percebi, foi mais na tradução. Entendi. Eu tive essa dificuldade também, professor, na questão do tempo. Eu assim, o simulado, eu acho que ele é importante para isso, porque é o seguinte, o que é que eu recomendo? Que vocês usem em torno de 1 hora para exatamente destacar, né, essas respostas, como eu fiz aqui, e que vocês usem meia hora ali para preencher o formulário. Que não dá para você copiar e colar, né, o artigo aqui, porque vai ficar totalmente fora do que eu estou perguntando aqui, né, no formulário. Não vai ter muito sentido você só copiar, recortar e colar aqui o que está no trabalho. Então, você precisa interpretar e dizer, a lacuna científica ele explorou nessa questão aqui. Foi essa questão que ele explorou como lacuna científica. Então, talvez você digite isso aqui em português em 3, 4 linhas, né, enquanto ele precisou ali de um parágrafo para explorar a lacuna e mais 2 para justificar essa lacuna científica. E você, com 3, 4 linhas, você consegue descrever qual é a lacuna científica do trabalho. Que a questão as questões aqui são mais simples, né, do ponto de vista de resposta. Identificar qual é o sujeito. Foi possível generalizar? Né? Então, são respostas que vocês vão no máximo, ali fazer em 4, 5 linhas, né? Não tem muita... não são respostas elaboradas. Então, eu coloquei aqui quantas questões? 1, 2, 3, 4, 5, 6 questões. Eu penso em colocar 5 questões na prova. Então, aqui tem até um pouco mais do que eu vou pedir lá. Não é exatamente essas questões que vão entrar na semana que vem, certo? Mas pode ser que tenha alguma outra aqui que está aqui também, que eu vou explorar lá na semana que vem também. Mas vocês precisam ter esse cuidado, né? De marcar aqui o que vocês acham como os pontos, né, que são relevantes aqui, que vocês destacaram
assim destacaram ali do questionário, e depois fazer essa, não é tradução, né? É a resposta mesmo, de acordo com o destaque aqui que vocês colocam aqui no texto para responder cada quesito daquele. Certo? Então, não façam tradução, respondam realmente, né, o que a questão está pedindo, baseado, obviamente, no que o artigo está explorando, né? Então, vocês vão ter 1h30, a minha sugestão 1 hora para focar nesses destaques e meia hora ali para responder realmente, né, a cada questão do formulário. Penso que é um tempo razoável, Tony. Esse artigo aqui é um artigo de 12 páginas, né? Os artigos têm muitas figuras sempre, né? Tabelas, então... Mas é treinamento também. O que vocês podem fazer durante a semana aí para treinar? Vocês estão com alguns artigos, né, aí, né, da revisão bibliográfica, vocês podem pegar esses artigos e explorar essas questões aqui que eu explorei na aula de hoje e tentar responder. Acho que é um exercício muito bom também com relação a tempo, né, mas assim, como eu falei, eu vou tentar limitar ali o número de perguntas a 5, que vai dar ali em torno ali de 15 minutos, né, para vocês identificarem cada questão, e depois meia hora para responder. Penso que é um tempo razoável. Professor, e não seria possível o senhor abrir esse tempo para 2 horas só por garantia, porque, de fato, a gente fica naquela, né? A gente identifica, mas quer ler novamente para confirmar, e aí acaba tomando o tempo da gente, um pouquinho. Certo. Bom, como a prova de PAC vai ser depois da prova de proficiência, a gente pode ver isso aí, mas acredito que não vai ser necessário, não. Tá? A gente vê na hora como é que está a situação. E qual horário que inicia a prova? Na segunda-feira? 2 horas. De 2, aí vai até 3h30, né? A primeira parte, e depois de 3h30 às 5. Certo, obrigada. Beleza? O professor, a Sim. prova de proficiência tem muitas questões também ou é mais ou menos como essa? É bem mais simples, viu? A de proficiência é bem mais simples, é de interpretação de texto. Então, vocês vão ter que traduzir algumas coisas, vão ter que traduzir uma palavra especificamente, o significado de uma palavra na frase, vocês vão ter que interpretar algum texto ali que eu já vou indicar, né? O texto que está no primeiro parágrafo, na página tal, o que é que ele quer dizer. Então, já vou direto ao ponto, entendeu? Porque a proficiência é mais no grau interpretativo. Obviamente, eu preciso ter uma noção da temática, né? Não é uma coisa que vocês vão pegar o texto, colocar no Google Tradutor e já ter uma resposta, e beleza, já sei o que significa, né? Se eu pegar, por exemplo, tem uma palavra bem interessante aqui, deixa eu ver se eu... Deixa eu ver se eu acho aqui, viu? Não estou achando, não, mas tinha umas palavras bem interessantes aqui, que elas são muito... que se você for traduzir ao pé da letra, não vai ficar bem enquadrado, entendeu? Aqui na frase. E tem também termos técnicos, né? Que eu posso explorar também. Então, se você pegar um termo técnico e mandar ele traduzir, o Google traduzir, vai dar uma coisa estranha, que vai estar fora da temática aqui. Então, nesse cuidado que vocês têm que ter na prova de proficiência, não só ser
essa parte automática de traduzir, mas ter o cuidado, né, de explorar o que é a temática aqui, o que é que ele está falando. Então, lê pelo menos o título, lê o abstract, né, para saber o que é o trabalho. Isso é muito importante para uma prova de proficiência. Então, ler essas 2 primeiras partes é muito importante, certo? E o que for possível, né, ler, né, de uma introdução aqui para entender bem interpretar bem, né, a questão do texto. Então, não é uma coisa automática, é isso que eu queria destacar para vocês, tá? Então, tentem primeiro se situar no tema, para depois, aí sim, vocês usarem a técnica né, para provarem aí que vocês são proficientes, né, na língua, né? Então, o que é que eu vou explorar? Basicamente é isso, é tradução, a interpretação do texto, como é que uma palavra ou uma frase, ela pode ser interpretada ali, né? A tradução dela pode ser um termo técnico, né, também. E basicamente é isso. Não tem muito o que explorar, não, na prova de proficiência. Então, vão ser poucas questões também. E a minha intenção também é dimensionar para 1 hora, para dar tempo suficiente ali para vocês entregarem no prazo certinho. Professor, Obrigada. uma dúvida em relação à questão da formatação. A prova vai ser nesse perfil que a gente fez agora? O senhor manda o artigo e faz um formulário? Exatamente. Vou fazer um formulário e vou mandar o PDF para vocês. É muito importante que vocês estejam na sala aí uns 5 minutos antes, todo mundo, tá? Porque eu vou disparar logo no começo, né? Então, aliás, desculpa, né? Depois da prova de proficiência. Então, às 3h30 eu já disparo, né, o formulário e o artigo. Vão ser artigos diferentes, né? Não para a prova de proficiência e a prova de PAC? Não, eu vou colocar o mesmo artigo. Vai facilitar a vida de vocês. Então, vocês já vão estar com alguma noção. É por isso que eu acho que a prova de PAC não tem como passar muito do tempo, né? Porque vocês já vão estar com o mesmo artigo já na prova de proficiência. Então, já deram uma lida superficial em algumas partes. Entendeu? Então, acredito que vocês não vão consumir muito tempo com relação a saber, né, do que é que se trata. Então, já facilita aí. Não vão ser 2 artigos, não. Vai ser um só. O mesmo artigo vai ser usado tanto para a proficiência como para a prova de PAC. Pronto, melhor. Tchau, obrigada, professor. Beleza. É isso, pessoal. É isso. Então, a gente finaliza por aqui. Então, semana que vem a gente se encontra 2 horas. Beleza? Tudo certo? Valeu. Um abraço. Esse vídeo o senhor vai subir lá no canal, professor? Vou subir no canal também. Obrigada, tá, joia. Tchau. Valeu. Obrigada, até segunda. Tchau. Até segunda.